Boa tarde, professor. O meu nome é Denis e o grupo é composto também pela Bárbara, Viviane e o Rafael. Eu vou falar um pouquinho sobre o princípio ativo nivolumab, a qual é encontrado no mercado o nome de referência de Opdivo. O nivolumab, ele é um anticorpo da classe IgG, isotipo IgG4, monoclonal, porque ele é derivado aí de populações de linfócitos B que produzem sempre o mesmo anticorpo, e totalmente humanizado para o receptor PD1 de linfócitos T. Além disso, ele é produzido em células de ovário de hamster por tecnologia do DNA recombinante. E com relação à sua estrutura química, nós podemos ver aqui a fórmula molecular desse composto, que ele é composto por uma série de elementos químicos, que é bem característico dos compostos que são hidrossolúveis, hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e enxofre. Essa aqui mostra justamente a estrutura química dele, que ela é semelhante, no caso, a um anticorpo produzido pelo organismo da classe IgG, e que nós temos basicamente duas regiões, né? A região Fab e a região FC desse anticorpo, né? Que é a fração cristal e a fração de ligação ao antígeno, composto por duas cadeias polipeptídicas pesadas e duas cadeias polipeptídicas leves. Essa figura ao lado mostra justamente a região Fab do nivolumab, que se liga ao domínio extracelular da PD1, que está em púrpura. Essa PD1 a gente encontra na população de linfócitos T. Com relação à indicação do nivolumab, ele é muito descrito na literatura, tem vários autores que descrevem, o Ozono 2014, o Menito 2016 e vários outros da literatura, para câncer renal. É tanto que nós trouxemos esse estudo clínico aqui do Gonoguchi 2018, é um estudo bem recente, em que ele acompanhou uma paciente do sexo feminino de 41 anos e com isso observou a evolução clínica com relação ao uso do nivolumab. Então, antes do tratamento, a gente consegue ver essa massa aqui do tumor, certo? Depois de 4 ciclos de administração do nivolumab, a gente vê esse cisto, ele está bem menor do que antes, e depois de 12 ciclos, a regressão dele mais ainda. Além de câncer renal, ele é descrito na literatura e utilizado aqui no Brasil como uma terapia de 7ª linha, né? Ele não é o primeiro tipo de fármaco utilizado para tratamento de câncer pulmonar, e também descrito na literatura, como o senhor pode bem ver, as descrições, o mecanismo de ação, é tudo muito recente. E com isso nós trouxemos esse estudo clínico com relação aqui a um paciente do sexo masculino, de 68 anos, fumante, certo? Em que durante a análise da radiografia de imagem, a gente pode ver na figura A o paciente antes do tratamento, certo? Aqui essa massa aqui de ramificada do tumor. Na figura B, após alguns ciclos, pode-se perceber um infiltrado, que é justamente característico dos efeitos do nivolumab, né? Mostrando o mecanismo da presença, da atuação desse fármaco. E na terceira imagem, de acordo com a descrição no paper, ele fala da regressão do tumor pulmonar nesse paciente. Isso aí segundo os estudos do Ogazara 2017. Além desses dois tipos de tumores, o nivolumab ele é muito utilizado no linfoma de Hodgkin, né? Que é um linfoma extremamente agressivo. Ele afeta ele é um câncer do sistema linfático, ele tem a sua origem nos linfonodos e surge quando o linfócito B geralmente se transforma em uma célula cancerígena. A gente consegue ver esses vários nódulos aí na rede, né? A gente tem uma rede de linfonodo na região do pescoço e esses linfonodos aí eles estão infartados, né? A gente vê aí, a gente consegue
no exame histológico, ver as anomalias dos linfócitos. Além do linfoma de Hodgkin, ele é utilizado também aqui no Brasil para melanoma, que é um tipo de câncer extremamente agressivo, é um tipo menos frequente, né, devido ao seu pior prognóstico e o mais alto índice de mortalidade dos dois tipos que nós temos de câncer de pele, que é os carcinomas, né, basocelular e espinocelular. Isso aí vai depender da localização em que eu encontro no tecido, e o melanoma, que acomete os melanócitos. Além disso, a literatura ela também destaca a terapia concomitante do nivolumab com outros fármacos. Além do melanoma, ele também é indicado para câncer coloretal. Nas publicações mais atuais, né, alguns pesquisadores estão descrevendo essa correlação, e no caso de câncer coloretal, que é um dos mais graves e acometidos a vários pacientes, nós também temos a presença do uso do nivolumab a cânceres recidivados e metastásicos, né, aqueles resistentes à cisplastina, que é um tipo de fármaco antineoplásico muito utilizado nesse tipo de massa tumoral. A cisplatina, ela atua na fita de DNA, inibindo a duplicação e a transcrição, e consequentemente gera a morte celular por apoptose, o que é uma característica dos pacientes queda de cabelo, né, devido a essa inibição do ciclo celular, diferentemente do nivolumab, que não causa esse tipo de sintomatologia no paciente. Com relação ao mecanismo de ação, o nivolumab ele age aí bloqueando o inibidor de ponto de checagem PD1, né? Que é esse inibidor aqui que eu encontro nos linfócitos T. Então, nessa primeira figura aqui do Stucala, em 2016, ele mostra a presença de antígenos, certo? Esses antígenos, eles vão ser capturados por células apresentadoras de antígeno, por exemplo, uma célula dendrítica. Essa célula dendrítica, através da corrente linfática, ela leva até os linfonodos, certo? Onde eu tenho várias populações de linfócitos T naíves, né? São células virgens que ainda não foram apresentadas aos seus antígenos. Quando chega lá, essas células dendríticas, elas vão ativar esses linfócitos T, apresentando seus antígenos. E quando o linfócito T ele é ativado e chega a ser diferenciado, seja para um linfócito T auxiliar ou citotóxico, quando ele migra através da presença de citocinas que são produzidas nesse ambiente inflamatório, ele chega nas células tumorais, percebe através da sinapse imunológica a presença de receptores de membrana, como o PDL1, que é o ligante 1, e o ligante 2, e percebe como mecanismo de mascarar que a célula maligna ela utiliza ligantes que se assemelham às células normais do nosso corpo. E o que o nivolumab ele faz? Ele bloqueia esse PD1 dos linfócitos T. Com isso, o PDL ligante 1 das células tumorais, elas não vão ser mais reconhecidas, com isso potencializando a atividade das células T em eliminação das células malignas. Nessa figura aqui do Zago, né, 2016, ele mostra justamente esse checkpoint imunológico, né, que ocorre entre os linfócitos T efetores e uma célula tumoral. A presença do nivolumab, ele bloqueando a cascata de algumas citocinas anti-inflamação, né, para justamente não gerar esse ambiente inflamatório, o que é péssimo para a célula tumoral. Ela vai ser combatida por várias células do sistema imunológico. Na próxima figura, continua mostrando o mecanismo de ação. A gente vê aqui sinapse imunológica de células dendríticas, né, justamente apresentando um antígeno através do MHC, né, que é justamente o receptor de membrana. O bloqueio aqui do nivolumab de vários receptores PD1, e consequentemente, se está no ambiente inflamatório devido a várias citocinas inflamatórias que tem, eu tenho a transcrição de vários genes aqui, certo? E produção de vários hormônios imunológicos. Dados na literatura, o Breimer 2010,
Ele mostra que a ligação ao receptor era largamente independente da dose ao longo de um aumento de 30 vezes que eu utilizasse esse fármaco e que a saturação do receptor PD1 ela foi mantida por vários meses, mesmo na ausência de tratamento continuado, como é observado no artigo desse pesquisador. Com relação ao número de grupos ionizáveis da molécula, como o senhor pode bem ver aqui, né? A gente vê pela descrição da bula do Drubank que ele mostra a presença de ácidos carboxílicos e derivados, aminoácidos e peptídeos análogos. Com relação à natureza ácido-base de cada grupo ionizável, a bula ela diz que o fármaco ele tem um pH aproximadamente 6, né? O que com isso deduzimos que esses ácidos eles são fracos, como na maioria dos fármacos que nós encontramos atualmente, e com isso ele tem uma grande facilidade de ionizar nos fluidos corporais, não é? Com relação ao pKa de cada grupo ionizável, não tem nenhuma descrição na literatura, certo? Bom, o nivolumab ele é administrado por via direta, parental direta, para via intravenosa. Por isso, a fórmula farmacêutica dele é a fórmula líquida, uma fórmula concentrada, uma solução concentrada para perfusão. Por ser administrado por via intravenosa, o medicamento, essa solução, tem que ser estéril. A posologia, a dose recomendada é de 3 mg por quilo, durante o período de 60 minutos, a cada 2 semanas. O tratamento deve ser continuado enquanto observar benefícios clínicos ou até que o tratamento não seja tolerado pelo doente. Não é recomendado o aumento ou a redução da dose. Pode ser necessário atrasar ou descontinuar a dose com base na segurança e tolerabilidade individual. A classificação biofarmacêutica e a solubilidade em água e solução orgânica não foram encontradas na literatura. O coeficiente de partição, devido a gente não ter encontrado a solubilidade tanto em água como em meio orgânico, não foi possível calcular esse coeficiente. Porém, com base no que a gente tinha, a gente conseguiu pesquisar a estrutura Fab do nivolumab e colocá-lo no programa Quimera. Nele nós conseguimos ver uma predominância de aminoácidos hidrofílicos com radicais hidrofílicos como a serina, o ácido glutâmico, a arginina, o ácido aspartico e a asparagina. Porém, também foram encontrados aminoácidos com radicais que apresentavam anéis aromáticos, o que aumentaria a lipofilicidade dessa cadeia peptídica, como a fenilalanina, o triptofano e a tirosina. Com base nisso, a gente conseguiu deduzir que essa molécula ia apresentar um baixo log de P, possuindo assim uma maior hidrofilicidade. Os medicamentos fabricados em forma de sais têm a finalidade de aumentar a hidrossolubilidade desse composto, como por exemplo o cloridrato de hidroxizina. Se você tem um fármaco básico com grupos ionizáveis básicos, o quão mais forte for o ácido que você reagir, mais solúvel será o produto dessa reação, como é o caso da hidroxizina, que ela reage com ácido clorídrico. Um bom exemplo de fármacos em forma de sais é o Decadron, que é um sal da dexametasona, utilizado para via intravenosa em casos de urgências no âmbito hospitalar. Já sobre o mecanismo de absorção, nós podemos observar que, por se tratar de uma administração intravenosa, não haveria então um mecanismo de absorção, né? Porque o medicamento estaria sendo administrado diretamente no sangue. Sendo assim, também não haveria a interferência de alimentos.
com relação a essa absorção, por não existir. Já na distribuição espacial dos átomos, nós podemos observar que a estrutura ela é amorfa. Foi colocado a estrutura FAB do nivolumab no programa Quimera, como pode ser observado aqui, e foi observado isso, né? Ela não apresenta cristais, além também de ser por administração intravenosa, então não seria permitido a sua forma de cristal. Já com relação à sua taxa de ligação às proteínas plasmáticas, ainda não foram realizados estudos, então nós não obtemos essa informação. E o seu valor de volume aparente de distribuição é de 8 litros. Ou seja, é muito alto. Com relação a esse dado, nós podemos deduzir a taxa de ligação das proteínas, né? Deveria ser baixa, devido ao seu volume ser muito alto, e por também se tratar de um anticorpo. Então, ele deve estar mais distribuído no plasma sanguíneo do que ligado às proteínas. A interação com outros medicamentos de classe 1 e classe 2 também não foram realizados esses estudos de interação farmacocinética, mas por se tratar de um anticorpo monoclonal, acredita-se que não há, como também não há interação com outros medicamentos por ele não ser metabolizado pelo citocromo 450. Então, não há nenhuma interação com relação a medicamentos nem a alimentos. As únicas informações de interações medicamentosas que nós obtemos foram em relação ao uso de corticoides sistêmicos e outros imunossupressores. Essas informações estavam na bula, que a administração desses tipos de fármacos antes da administração do nivolumab poderia alterar a farmacodinâmica do nivolumab. Isso é até óbvio, levando em consideração que ambos vão estar ligados ao sistema imunológico, um imunossuprimindo e o outro sendo um anticorpo. Porém, se esses corticoides sistêmicos ou imunossupressores, geralmente eles vão ser utilizados após a administração do Opdivo. Existem também alguns estudos que não estão na bula, mas que a gente encontrou na literatura, relacionando alguns outros fármacos e vacinas com o uso concomitante ao nivolumab. Alguns são estudos aprovados, outros ainda investigacionais, mas a maioria dos casos eles mostram que o uso do nivolumab vai diminuir, por exemplo, a eficácia terapêutica de vacinas, como a vacina contra a varicela zoster e a febre amarela. Existem também alguns estudos que mostram que o nivolumab ele gera uma certa toxicidade em alguns órgãos como o coração, mas os dados são bem escassos sobre isso também. Sobre a rota de biotransformação do fármaco, nós não encontramos muitas informações, mas levando em consideração que ele é um anticorpo, ou seja, uma proteína, ele vai sofrer degradação proteolítica, ou seja, enzimas vão atuar formando aminoácidos menores e peptídeos livres. O clearance ele é provavelmente mediado por receptor e tem um valor de 9,5 ml por hora. Sobre o valor do tempo de meia-vida, é de 26,7 dias. Esse valor é bem alto, mas levando em consideração tanto as características do fármaco, quanto o seu mecanismo de ação, e levando em consideração que ele vai se manter em concentrações altas durante muito tempo no organismo, e inclusive as doses, os intervalos de administração dele são bastante longos, o valor do tempo de meia-vida é esperado que seja alto. Quanto ao mecanismo de excreção renal, o processo ainda não foi elucidado, mas por se tratar de uma proteína de alto peso molecular, mesmo quando degradada a aminoácidos e peptídeos, nós
pensamos que ela não vai sofrer o processo de filtração, já que filtração seria para moléculas menores se tratar de um processo passivo, provavelmente seria por excreção renal. E em relação a medicamentos de referência, o Opdivo ele é o medicamento de referência, ele é fabricado pela Bristol Myers e apenas esse laboratório que o fabrica. Até porque a patente dele é de 2013, essa patente ainda não expirou, então não existem medicamentos genéricos nem similares. Ele também não é comercializado em farmácias nem em drogarias, ou seja, não é comercializado diretamente ao consumidor, é de uso hospitalar. E os valores de venda são bem altos. Aqui está mostrando o valor com ICM 0% e com ICM 18%, que é o imposto, é a taxa de imposto cobrada em alguns estados, inclusive no Rio Grande do Norte. Então, o valor para o Opdivo de 100 miligramas fica na faixa de R$ 8.059,46 e o de 40 gramas de R$ 3.223,79. Obrigada.